Então a gente estava falando, né? Quanto mais a gente foi no sentido dos ametais, né? Quanto mais para direita e para cima, isso sem contar os gases nobres, mais eletronegativo. Né? Até citei que o oxigênio se combina com todo mundo, ele é muito eletronegativo, ele tem uma eletroafinidade, né, de se ligar com todo mundo, de se combinar, de oxidar as frutas. Você corta a fruta, ela escurece, a gente falou oxidou. O que que significa isso? Se ligou com oxigênio. O suco de laranja, bebe logo, senão vai oxidar, né? O metal que fica exposto enferruja, né? O ferro, né? É tudo ligação com oxigênio. Só tem um cara mais eletronegativo que o oxigênio, que é quem? O flúor, que está mais à direita ainda. Sacaram? Sacaram? Então, se eu te perguntar quem é o mais eletronegativo, o nitrogênio ou o oxigênio? Você vai responder o oxigênio, porque quanto mais à direita, sacou? Eu tenho que fazer o contrário aqui na minha mão. Quanto mais à direita. E quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o flúor? Aí é o flúor. Entende? Você vai vendo, quanto mais à direita estiver o cara, mais eletronegativo ele vai estar. Quanto mais para cima também. Quem é mais eletronegativo? O iodo ou o bromo? O bromo. O bromo ou o cloro? O cloro. O cloro ou o flúor? O flúor. Estão sacando como vocês vão vendo quem é o mais eletronegativo? Quanto mais à direita e mais para cima. Opa, peraí, eu fui fazer para cima e subiram as janelinhas. E para cima, mais eletronegativo vai estar o cara. Bom, e a eletropositividade? Vai crescer no sentido oposto ao da eletronegatividade. Quanto mais. Deixa eu mudar a cor. Quanto mais a. Vou fazer uma coisa mais grossa aqui. Quanto mais à esquerda e mais para baixo, mais eletropositivo vai estar o cara. Então o crescimento vai ser assim, ó, nessa diagonal para baixo. Quem é o cara mais eletropositivo de todos aqui? O frâncio. É mais positivo do que o césio, que é mais positivo que o potássio, que é mais positivo que o lítio, certo? Porque quanto mais para baixo e mais à esquerda, mais positivo vai estar o cara. Foi, Valen, sacou? Foi, João Pedro, tá? Então, enquanto a eletronegatividade cresce no mesmo sentido da eletroafinidade, no mesmo sentido ao caráter ametálico, a eletropositividade cresce no mesmo sentido do raio atômico, no mesmo sentido do caráter metálico. Que mais que tem a ver com a tabela periódica? Acho que faltou falar da densidade. Já falei eletronegatividade, eletropositividade. Ponto de fusão e ebulição. Aqui tem um resuminho. Vamos olhar logo no resuminho, né? Ó, quem é que cresce cada vez mais para a esquerda? Quem é? Deixa eu ver, eu tenho setas aqui, peraí. Cada vez mais para a esquerda e para baixo, ou seja, nessa diagonal aqui, são eles o raio atômico, a eletropositividade e o caráter metálico. Quem é que cresce mais para a direita e para cima? Ou seja, você pode até enxergar uma diagonal assim, crescendo assim. Quem são os caras? A energia de ionização ou eletroafinidade, a eletronegatividade e o caráter ametálico. Ponto de fusão e ebulição. Eles vão crescer entre os metais, ou seja, à esquerda da tabela. Eles vão ser tanto maiores quanto mais para cima e para o centro da tabela, tá? E vindo dos ametais para o centro, quanto mais para o centro e para baixo. Tá bom? Vai ter essa diferenciação aí. Você pode imaginar mais ou menos a tabelinha assim no meio dos caras que estão à direita. Então, o ponto de fusão e ebulição ele tende a crescer mais para o centro.
Sendo que entre os metais, os que têm maior ponto de fusão e ebulição são os que estão mais acima, e entre os ametais e alguns metais ainda, esses caras daqui, são os que estão mais abaixo. Falou? E a densidade na tabela periódica, ela cresce quanto mais estiver para o centro e para baixo. Quanto mais ao centro e para baixo, mais denso é o cara. O mercúrio, o ouro, o urânio, o cádmio, esses caras todos que estão bem no centro e embaixo na tabela periódica são os elementos mais densos. Falou, galera? Falou? Aí está um resuminho das propriedades periódicas dos elementos. Vamos exercitar? Vamos exercitar? Número 19. Os pontos... vou deixar vocês fazerem primeiro 1 minuto para quebrar a cabeça aí. Vai. Essa questão tem que olhar a tabela, tá? E essa questão tem uma pegadinha também. Tem a ver com uma das explicações que a gente falou logo no início da aula. Acho que é melhor fazer ela com vocês. Essa aí é questão de vestibular, ela tem pegadinha, essa daí. Lembrei dela. Os pontos de fusão e ebulição normais dos metais do bloco B da classificação periódica são geralmente muito elevados, né? Os elementos de transição, ferro, níquel, são altíssimos os pontos de fusão. Para você poder derreter o ferro é 1.500 graus Celsius, 1.600, 2.000 e tantos graus esses metais aí, né? São geralmente muito elevados. Constituem-se exceções por apresentarem pontos de fusão e ebulição normais baixos, os metais deste bloco que têm os orbitais S e D completos. Esses metais são... um deles é o mercúrio. Lembra que eu falei que o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente? Claro, então, que ele tem um ponto de fusão baixo, ele passa do estado sólido para o líquido a uma temperatura baixa. Sendo que ele falou um negócio interessante aqui, orbital S e D completos, que termina com D10, que termina com S2 e D10. Foi aquela última definição que a gente falou dos elementos de transição aqui em cima, ó. Os grupos 1B e 2B, que tem o D10, olha, que tem o D10, que são a última família dos elementos de transição. Aqui, 1B e 2B. Deixa eu voltar mais eles aqui. Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Existe até uma discussão, segundo a regra da IUPAC, né? IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Os elementos de transição seriam aqueles que têm os orbitais S e D incompletos. Então, segundo essa definição da IUPAC, essa última família nem estaria nesses elementos aí, tá? Mas, segundo a classificação da tabela periódica, eles entram sim, tá? Então, galera, a resposta dessa questãozinha tinha a ver com esses elementos que estão nessas famílias 1 e 2B, esse finalzinho aí da tabela periódica, e que tem vários botaram mercúrio, né, porque sabiam que o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente, mas são eles o zinco, o cádmio e o mercúrio. Resposta à letra E. Beleza, beleza, beleza. Que são os que têm o orbital D completo. D10, termina com D10.
Número 20. Considerando que na tabela periódica as propriedades dos elementos variam com o aumento do número atômico, qual a afirmação errada? Letra A. A energia de ionização diminui no mesmo grupo. Letra B. A eletronegatividade aumenta no mesmo período. Letra C. O caráter metálico aumenta no mesmo grupo. Letra D. O raio atômico diminui no mesmo período. Letra E. O ponto de fusão aumenta no mesmo período. Ele quer que você marque a errada, hein? Vai, um minutinho para pensar aí. Vamos relembrar? Já marcaram? Tem algum palpite do que está errado? Falem para mim. Acho que é a letra A. A. A energia de ionização diminui no mesmo grupo. João Pedro, o que você acha? Marquei letra A também. É? Energia de ionização não cresce assim? Ela cresce quanto mais para esquerda e quanto mais para cima, maior é a energia de ionização? É. Então, no mesmo grupo, quando você olha um mesmo grupo a gente olha, por exemplo, a coluna, né? Você percebe que à medida que você vai descendo a coluna, gente, à medida que você vai descendo a coluna, a energia de ionização diminui, né? Ele não disse que diminui no mesmo grupo? Então não está errada, né? Apesar de que abre um precedente, né? Vocês entenderam como isso no mesmo grupo? Eu entendi assim, olhando todos os caras que estão naquele grupo, de cima para baixo, não é isso? Foi isso que vocês entenderam também? Então, olhando de cima para baixo, a energia de ionização diminui, né? Que ela não aumenta de baixo para cima, então se você olhar de cima para baixo, ela diminui. Então isso aqui estaria certo, não estaria não? Sacaram a ideia? Não, Valentina. Eu disse que eu disse que uma coisa aumenta quando sobe. Quando a gente olha assim, quem é o grupo dos calcogênios? Geralmente a gente não lê o grupo assim: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Não é assim que a gente lê o grupo?
Quem é o grupo dos metais alcalinos? Lítio, sódio, rubídio, césio, frâncio. A gente não lê assim? O grupo? Não sei, pelo menos eu entendi assim, né? Eu interpretei, eu olhei assim o grupo, eu interpretei mais pelas setas, porque todas elas aumentam conforme você olha assim o grupo. Aí eu fui por Pô, tá eliminatória aí. também. Não, não. Não tá errado essa sua interpretação, que num mesmo grupo, tipo, se você for olhar no mesmo grupo, pois é, essa palavra ficou meio. Abriu margem para duas interpretações realmente, né? Você imaginou, olhando para o mesmo grupo, de baixo para cima vai aumentando, né? Tipo isso, Valentina? Caramba, eu imaginei lendo o grupo, sabe? Você entendeu a minha interpretação? Eu imaginei lendo o grupo do oxigênio, oxigênio, enxofre, selênio, nananana. Então, nesse grupo aqui, quando você olha para esse grupo, quanto mais eu ler ele para baixo, ele vai diminuir, né? Tu entendeu, João Pedro, a nossa discussão aqui em torno do que tá, né? Caramba, e você marcou igual a da Valentina, né? Eu marquei, mas é porque eu esqueci como é que funciona a energia de ionização. Ionização, tu não se ligou que crescia assim, né, na diagonal, né? Quanto mais Eu para pensava que fosse cima. o contrário. Eu vi mais Hum. pelas setas. Vamos continuar lendo, vamos ler outra. A eletronegatividade aumenta num mesmo período. Então, ó, período não é a linha? Então, como é que eu entendo a linha? Eu lendo da esquerda para a direita. Então, a eletronegatividade aumenta num mesmo período? Aumenta, verdade. Verdade, olha lá. Enquanto eu estou indo para os períodos, quanto mais à direita eu tiver, mais eletronegativo vai estar o cara. Verdade também. O caráter metálico aumenta no mesmo grupo. Aí, de novo a interpretação. Eu interpreto o grupo assim. Você olhar o grupo, grupo um, e ler todo mundo que está nessa coluna. Grupo 2, ler todo mundo que está nessa coluna. Sacaram? Eu interpretei essa ideia. Então, o caráter metálico aumenta no mesmo grupo? Sim. O caráter metálico não aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Então, se você lê lítio, sódio, césio, frâncio no mesmo grupo, o frâncio tem um caráter metálico muito maior do que o lítio, né? Então, sim, verdade também. D. O raio atômico diminui num mesmo período. Então, se você estiver lendo raio atômico, no mesmo período ele vai diminuir mesmo. Porque o raio atômico ele cresce quanto mais à esquerda, andando para a esquerda e para baixo. Então, se você estiver andando para a direita, você está indo em direção aos caras de menor raio atômico. Então, verdade também. E letra E. O ponto de fusão aumenta no mesmo período. Não necessariamente. Lembram que o ponto de fusão e ebulição, ele vai em direção ao centro? Ele vai em direção ao centro? Então, quando você lê no período, você não vai sempre aumentar, 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 aumentar. Não. Você vai aumentar, 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 aumentar até o centro e depois você vai diminuir, 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 né? Então ele não aumenta sempre no mesmo período. Errado. É esse que está errado. É ele. Sacaram agora? Entendeu, Valentina? Entendeu, João Pedro? Tá? Então, Valentina, pega essa, tá? Essa interpretação, tá? Quando ele falou aumenta num mesmo grupo, é para você olhar os grupos. O grupo do carbono, ele de cima para baixo. O grupo do nitrogênio, o grupo do oxigênio. Você sempre lê assim realmente, né? O grupo do flúor, que são os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Sacou? Sacou? Então é isso, galera. A falsa, a podre, a errada era a letra E, que disse que o ponto de fusão aumenta no mesmo período. Não necessariamente, ele aumenta em direção ao centro. É tipo a densidade, né?
A densidade, quanto mais ao centro da tabela, maior. Sendo que a densidade é quanto mais ao centro e para baixo. É a densidade. E o ponto de fusão e ebulição dos caras da metade para trás é quanto mais ao centro e para cima. E da outra metade é quanto mais ao centro e para baixo. É que é o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza? Danadinha questão, né? Questão de classificação, né? Mas, gente, não é difícil. É só ler a tabela, ler aqueles conceitos e praticar. Tá bom? Dá tempo para mais uma? Nosso tempo já está estourado, né? Nosso tempo já está estourado. Então, meus queridos, estão aí os gabaritos, né? Eu vou deixar para casa que vocês façam. Eu tentei dar uma resumida aí, né? Porque é muita coisa mesmo. Eu vou deixar para casa que vocês façam uma leitura com calma em tudo isso e vão fazendo os exercícios que a gente pulou. Que na próxima aula a gente corrige qualquer dúvida que haja, tá bom? Tá tudo com gabarito no final, tá? Propriedades das tabelas. E façam um resuminho. Tipo esse resuminho aí, ó. Façam esse resuminho no caderno, com calma, bonitinho, vai imaginando. Ah, tá, então quanto mais a de esquerda e para baixo, maior o raio atômico. Ah, tá, ele cresce assim. Ah, tá, então quanto mais à direita e mais para cima, maior é a eletronegatividade, maior é a eletroafinidade, maior é a energia de ionização. Ah, tá bom. Quanto mais para o centro da tabela, maior o ponto de fusão e ebulição, sendo que nos metais do início é mais para cima e nos a metais ou do final, ou metade do final é mais para baixo. Lembra que até caiu aquela pegadinha que esses últimos caras aqui, ó, a primeira questão que a gente fez, tinha um ponto de fusão e ebulição baixos, né? Era uma exceção, né? Na verdade. E a densidade, quanto mais para o centro e mais para baixo, mais denso é o cara. Façam esse esqueminha aí que vocês vão ver que isso vai ficar mais fácil na tabela para vocês interpretarem essas propriedades da tabela periódica aí. Tá bom, meus queridos? Combinado. Na próxima aula de química a gente entra em ligações químicas, que aí sim, vocês já tendo essa noção dos eletronegativos, eletropositivos e tal, vai ficar bem melhor para a gente amarrar o conteúdo e trabalhar as ligações químicas. Tá bom? Tudo bem? Ficou alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão, alguma crítica? Não? Tudo tranquilo? Então, show de bola, pessoal. Desejo a vocês uma ótima aula de português amanhã, um ótimo final de semana e nos vemos na terça-feira que vem. Beijo, abraço, valeu!